Vamos com Fernando Molica sobre este mesmo tema, a respeito da entrevista dada pelo ex-presidente Lula e as declarações que envolvem Geraldo Alckmin, também Dilma Rousseff. Molica, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Vamos lá, então, às repercussões. De que maneira você avalia essa entrevista dada por Luiz Inácio Lula da Silva? Eu até citei aqui um trecho com o Boris. Deixa eu já citar esse trecho contigo para já emendar a pergunta, porque ele disse que que sempre foi muito bem relacionado, que ele tem confiança no Alckmin. Eu fui presidente por 8 anos, tive relações com o Alckmin, sempre foram relações de respeito, relações institucionais. E, se der certo, a gente construir essa aliança, eu tenho certeza que vai ser bom para o Alckmin, para mim e para o Brasil. Bem, é isso, é uma articulação política, né? O Lula, ele faz até um esforço de tentar ganhar a eleição no primeiro turno, ele tem um eleitorado garantido à esquerda, né? O eleitorado de esquerda está garantido por Lula, o eleitorado de centro-esquerda também está com ele. A questão é ele avançar em direção à direita, né, à centro-direita, e o Alckmin representa esse esforço. Com isso, não é nenhuma novidade nas campanhas do PT, né? O Zé Alencar, que foi vice do Lula, primeiro vice do Lula, também era nessa direção, era empresário, um grande empresário, uma tentativa de conciliação de dizer que o Lula não será, caso seja eleito, um presidente radical com posições de esquerda, que ele não foi, né, no primeiro mandato dele, foi ali no máximo, um governo de centro-esquerda. Então o Alckmin cumpre esse papel. Então quando ele vai, sim, adversários políticos, um xingava o outro, esse é o universo da política, é algo muito delicado, mas isso acontece. O Moro agora, o Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, tão duro na luta contra a corrupção, ele está se aproximando agora, ele será obrigado a se aproximar de políticos que têm ali um passado no mínimo questionável. Ou são políticos que foram processados, ou que estão sendo processados, ou que foram, de alguma forma, investigados. Né? O Moro não vai poder dizer assim, não, esses aqui eu não converso. Mas voltando aqui ao Lula e o Alckmin. O Alckmin tenta essa aproximação, ele é um católico fervoroso, tradicional, ele sempre negou uma ligação com a Opus Dei, que é uma prelazia, uma organização católica muito conservadora, mas sempre houve essas informações de que ele teve algum tipo de ligação com a Opus Dei. Em 2018, ele também tentou uma aproximação com os evangélicos, né? Pela votação dele viu que não deu muito certo, mas ele tenta amenizar, é aquela história de redução de danos, né? Os evangélicos, majoritariamente, na última eleição, votaram com Jair Bolsonaro, tem uma identificação, principalmente naquelas pautas mais tradicionais, naquela questão de família, valores e tal. O Lula já andou dizendo, né, os petistas com quem a gente conversa, dizem que o Lula vai tentar contornar esse tema, até para não brigar com o pessoal né, que o apoia, que defende essas pautas. Então, o que o Lula vai insistir é nas questões econômicas. Afinal de contas, evangélico também perdeu emprego, evangélico também está com dificuldade de viver, evangélico muitos têm dificuldade de comer. Então, vai trabalhar o cidadão evangélico, que não é um conjunto único, são evangélicos. A própria lógica dos evangélicos é uma lógica descentralizada, né? Não é como a Igreja Católica, que tem o Papa. Os evangélicos são pulverizados em diferentes, infinitas igrejas. Então, o Alckmin vai nessa linha de apresentar esse ar mais conservador, de garantir, digamos, uma confiança maior para o Lula nesse eleitorado mais conservador. Molica, em relação às palavras ditas por Lula sobre Dilma, na fala dele, nessa entrevista à rádio CBN de São José dos Campos, região do Vale do Paraíba, ele disse assim: eu sou daqueles políticos que, se o cara estiver contando uma piada que eu já sei, eu não vou dizer que já sei, eu vou rir outra vez se for necessário. E aí, nessa resposta, ele fala que, na opinião dele, onde a Dilma erra é na política. Ela não tem a paciência que a política exige que a gente tenha para poder conversar e ouvir as pessoas. Qual a sua opinião, Molica? O que o Lula está querendo, claro, o mote da campanha do Lula vai ser a ideia de que no governo dele o Brasil era melhor, né? Aquela ideia, ele vai tentar vender para o eleitor, tentar mostrar para o eleitor, tentar convencer o eleitor que no governo dele, nos governos dele, a vida era melhor, a vida daquele eleitor era melhor.
E aí, certamente, a oposição, né, o Bolsonaro, o Moro, vai tentar dizer o seguinte, mas lembra que teve Dilma. Né? A Dilma foi eleita pelo PT 2 vezes, com apoio do Lula, e houve aquela crise, houve crise econômica, aquela dificuldade toda, e acabou redundando no impeachment, e a dificuldade dela com a política. Então, o que o Lula tenta é traçar uma linha. Ele tenta salvar a imagem da Dilma como administradora, né? Lá atrás ele falava que a Dilma era mãe do PAC, não é muito fácil salvar essa imagem da Dilma como administradora, mas ele tenta preservar a Dilma nesse aspecto e fala de uma questão que sim, que a Dilma sempre teve essa dificuldade política, para o bem e para o mal, né? Por bem no sentido que ela tinha mais dificuldade de participar de algum tipo de maracutaia, de safadeza, ela era uma pessoa mais resistente a isso, acabou até perdendo o mandato, inclusive não apenas por isso, mas também por isso. E ela tinha dificuldade de coisas mínimas, assim, de conversar com o político, de receber, chamar para ir no avião presidencial, gastar uma conversa, perguntar pela família. São pequenos gestos que fazem parte do jogo político. E tem grandes gestos. Olha só, o cara vai ser presidente da República, são necessárias concessões. O limite dessas concessões é que é muito delicado. O PT fez concessões demais, deu no que deu, né? Deu no que deu. Ali a Lava Jato mostrou muitas vezes no que isso deu, né? O PSDB também fez, outros partidos fizeram. A Dilma foi muito mais, ela é mais carrancuda, né? Com mais dificuldade de conversar. Certamente essa imagem que o Lula fez é muito boa, né? Que se alguém conta uma piada para ele, ele já ouviu, mas diz que não. Você imagina, você vai primeiro contar uma piada para Dilma já deve ser uma coisa, você tem que se arriscar a contar uma piada para Dilma. Aí você começa a contar a piada, ela já ouviu, ela vai fazer, já ouvi essa piada, conta outra. Então, é uma dificuldade na relação política que o Lula tem como qualidade e, eventualmente, como defeito. Essa extrema capacidade de negociação, essa extrema flexibilidade do Lula. Como tudo na política, ou quase como tudo na vida, né? Para o bem e para o mal. Né? Características que podem ser boas em qualquer um de nós também podem ser ruins. Tudo depende da dosagem. Elisa. Por falar em dosagem, Fernando Mollica, eu vou terminar minha dose dessa nossa primeira conversa por aqui e já eu te chamo novamente para ouvir mais opiniões de outros assuntos, porque o quadro Liberdade de Opinião volta então daqui a pouco com o Mollica, com o Boris Casoy, para analisarem a entrevista que o pré-candidato à presidência do Brasil pelo PDT, Ciro Gomes, concedeu aqui para a CNN. Fica aqui o convite, é daqui a pouco então.